Bom dia, meu povo. Hoje é segunda-feira, vamos começar essa semana com muito axé, com muita força, com muita determinação, com muitas bênçãos de Fá e dos orixás. Hoje eu vou abordar um tema com vocês que eu gosto muito, embora eu tenha falado no nosso Café com o Luô de número 6 sobre o poder da feitiçaria, ou o poder das forças maléficas, né? Ou o poder maléfico, Ifá. Mas hoje eu queria abordar esse tema de Yami Oxorongá e o Ifá, sendo que muita gente associa Yami também a essas forças maléficas, né? É muito limitado associar as Yamins, né, as mães ancestrais, a esse parâmetro energético maléfico, né? A gente faz essa associação muitas das vezes porque a nossa mente ela está tomada por dualidade, né? A nossa perspectiva, o nosso paradigma de vida ele é dual. A gente está sempre pensando bem e mal de forma antagônica, né? Em conflito, né? Quando a gente para de pensar as coisas de formas antagônicas ou em conflitos, a gente dilui toda essa situação dualista e compreende a coisa na sua totalidade. A minha abordagem, ela está sempre buscando entender as coisas a partir da totalidade, não a partir dos conflitos, né? Que foram estabelecidos, que foram construídos em cima delas a partir de noções equivocadas e de entendimento equivocado. Isso que chamamos de Yami Oxorongá ou de culto de Yami Oxorongá na atualidade está cheio de equívocos e está cheio de folclore para poder impactar os olhos, as emoções das pessoas, né? Não se iludem com esse malabarismo todo que tem surgido em torno do culto de Yami, que muitas dessas coisas que têm sido ditas por aí são inverdades, elas não procedem e elas são malabarismos imagéticos para captar clientes, para seduzir as pessoas e para levar as pessoas a acreditarem em coisas que são meramente fantasiosas e enganosas. Eu vou compartilhar um pouco com vocês o meu ponto de vista, a minha experiência sobre Yami Oxorongá, inclusive de iniciado no culto de Yami Oxorongá há mais de 10 anos, né? Eu fui iniciado em Yami Oxorongá conforme a tradição de Ibadã. Foi uma iniciação que mudou a minha vida sobremaneira, né? Na época eu devia ser poucas as pessoas que eram iniciadas no culto de Yami, sobretudo homens, quiçá mulheres. Muitas mulheres nem conheciam o culto de Yami, porque isso era muito distante, muito, né? E eu fui talvez um dos primeiros brasileiros a iniciar no culto de Yami no Brasil. Não o primeiro, já existia gente iniciada, já existia gente que conhecia o culto de Yami antes de mim. Não estou dizendo que eu sou o primeiro, o único, não é isso. Mas era muito pouco, mas muito pouco mesmo. E eu encarreguei-me de fazer essa iniciação e passei por 2 ritos iniciáticos de Yami, né? Um em 2012 e depois um outro em 2014, né? Então eu tenho aí todos os mulheres completos de Yami no meu corpo, né? No meu ser, e tenho dedicado a esse culto há mais de 10 anos, tendo várias mulheres e homens também iniciados dentro do meu clã de Yami, né? Que é liderado também por mulheres, tem muitas mulheres, né? E a gente tem construído isso, né? Eu não inicio pessoas em Yami sem passar pelo Ifá, isso é um critério básico meu, né? A pessoa tem que ser iniciada em Ifá e não tem como, gente, dissociar o culto de Yami ao culto de Ifá. Essa é uma prerrogativa fundamental. É impossível dissociar o culto de Yami ao culto de Ifá. O culto de Yami não está dissociado do culto de Ifá. E nós vamos saber hoje por quê. Não tem como pensar Yami Oxorongá, não tem como pensar o culto de Yami Eleé dissociado, separado do culto de Ifá. A gente vai entender isso a partir do Odu Ossameji, porque foi o Odu Ossameji, foi este Odu Ossameji Ossá Eleé, quem foi o condutor, o veículo que trouxe
e a mim, Oxolongá, para a terra, tá? Então foi Ifá o responsável, gravem isso, foi Ifá o responsável por trazer e a mim, Oxolongá, para a terra, entende? Ele trouxe ela através de um veículo, de uma nave espacial, né? Chamada Ossá-Elaié, Ossá-Meji. Por que eu estou chamando isso de veículo, de nave espacial? Porque os Odus possuem também essa função de nave espacial, de nave cósmica, porque os Odus trouxeram coisas do céu para a terra. Em várias narrativas de Odu, você visualiza, você escuta, você lê, você vê, né, numa análise detalhada, que este Odu trouxe isso para a terra. Ah, foi o Odu tal quem trouxe aquilo para a terra. Foi o Odu tal quem possibilitou que isso ou aquilo descesse do céu para a terra, e por aí vai. Inclusive eu e você, né? Nós viemos do céu para a terra no Odu tal, né? O Odu foi o condutor, né? Que nos colocou, inclusive, dentro do útero de mamãe, né? Ou foi o Odu que possibilitou que um espermatozoide, um óvulo, fecundasse você, fecundasse eu. Por trás disso está o mistério de Odu. Odu são como estrelas no céu, Odu são como galáxia na eternidade, Odu compõe todo o cosmos, compõe todo o universo, porque Odu é energia, Odu é parâmetro, Odu é paradigma, Odu é possibilidade, Odu é veículo, Odu é circunstância, Odu é movimento, Odu é efeito, Odu é constituição, Odu é construção, Odu é invenção, Odu é tudo o que você possa imaginar. Odu por si só é o útero cósmico de todas as coisas, né? A partir de Odu, todas as coisas são criadas, porque tudo é criado no Odu, tudo é codificado no Odu, tudo é pensado a partir de um Odu. Eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês e vocês não se iludam. Desde os meus 14 anos, e a minha mãe está nessa live para não deixar eu mentir, porque a mãe da gente é a pessoa que não deixa a gente mentir, porque a mãe da gente sabe tudo da gente. Mãe é quem sabe tudo da gente. Por isso que todo filho é filho da mãe. Quando as pessoas querem nos xingar, elas dizem, seu filho da mãe. Então, todo filho é filho da mãe. Se tem alguém que tem autoridade máxima sobre o filho, é a mãe, não é o pai. O pai é um convidado. Como diz Jacques Lacan, um psicanalista francês que eu gosto muito, pai é uma função. A mãe que convida um pai. E quando o pai biológico se retira, a mãe tem autoridade para convidar um outro pai, porque pai é função. O Lacan usa o termo função paterna. Agora, a mãe não é função. A mãe não é uma função. A mãe é um lugar. A mãe é uma precisão. A mãe é uma eternidade. Então, todo filho é filho da mãe. Então, minha mãe está aqui para não deixar eu mentir. Desde os meus 13, 14 anos, eu tenho estudado sistemas espirituais e investigado sistemas espirituais. E eu nunca arredei o pé disso. Ou seja, tem exatamente mais de 32 anos que eu tenho dedicado a minha vida a investigar, estudar, praticar sistemas espirituais. E eu vou revelar para vocês hoje uma coisa que poucas pessoas sabem e vocês que estão assistindo essa live vão saber agora. Todos os sistemas do mundo vão desaparecer. Todos os sistemas espirituais, melhor dizendo, do mundo vão acabar, vão desaparecer, vão diluir, vão se perder. E só vai restar um sistema, porque ele nasceu para a eternidade, ele nasceu para ser eterno. Somente o sistema Ifá, que é o sistema mais autêntico, mais verdadeiro que existe nesse mundo, ficará nessa terra para a posteridade. O Ifá e os orixás. Não existe em nenhum lugar desse planeta tecnologia espiritual, sistema espiritual mais avançado do que o sistema Ifá e o sistema espiritual do orixá. Nós, no Brasil, na diáspora e também na Nigéria perdida e desorientada, perdeu completamente a compreensão profunda do que é o Ifá e do que é o orixá.
Eu estou dizendo isso há anos. Eu não me empolgo, eu não sou seduzido e eu tenho uma visão crítica muito severa, porque além de ser um praticante da tradição de Ifá, da tradição de Orixá, eu sou um pesquisador, eu sou um cientista, eu sou um estudioso, eu não sou um amador. Então eu sei o que eu estou dizendo. Não há nada mais poderoso nesse planeta do que o sistema espiritual que é o Ifá. Não há nada. Todos os demais sistemas estão abaixo do Ifá. Todos os demais sistemas são galhos do Ifá. Todos os demais sistemas, como um rio, como um riacho, como cachoeira, vão fundir no grande oceano cósmico que é o Ifá, porque o Ifá é a sabedoria eterna. O Ifá é o sistema eterno que está no mundo desde que o mundo é mundo. E os orixás são tecnologias eternas que desceram do céu para a terra e fundaram a terra, fundaram o Aie. Os orixás foram os primeiros moradores da terra. Os orixás foram os primeiros moradores do Aie. Foram os orixás que construíram essa civilização, este planeta Terra. Todos nós, humanos, descendemos desses seres denominados orixás e Irumolés. Eles são os primeiros habitantes. Eles são os primeiros donos, os primeiros moradores, construtores desse espaço chamado Aie, que é mundo, que é terra. Tudo que surgiu depois de religião, sistemas espirituais, surgiram do Ifá. Tudo. Se você compreender o Ifá na sua meticulosidade, na sua precisão, você vai ver que o Ifá é muito mais, mas muito mais do que isso que estão oferecendo por aí. Primeiro, Ifá não é uma religião. Quando os homens começaram a tornar o Ifá uma religião, eles esconderam o poder, a força que o Ifá tem. Toda vez que os babalaôs insistem em fazer do Ifá religião, eles dão 6 passos para trás e atrasam a preponderância, atrasam a efetivação desse sistema no mundo, na Terra. Toda vez que uma pessoa compreende Ifá como religião, ela assassina, ela mata o Ifá, porque Ifá não é religião, Ifá não pode ser religião em hipótese alguma. Sabe por que Ifá não pode ser religião em hipótese alguma? Porque a religião é para crianças. As religiões infantilizam as pessoas. Somente pessoas infantis praticam religiões. Somente pessoas infantis, infantilizadas espiritualmente e também psicologicamente, necessitam de religiões. Somente pessoas infantilizadas, que não amadureceram, pessoas medrosas, pessoas covardes, necessitam de uma religião. Sabe por quê, gente? Porque a religião serve a um único propósito. Ela serve ao propósito de tolir a tua liberdade, de tolir aquilo que você quer. Porque quando você descobre, e o Ifá ensina isso, que você pode tudo o que você quiser, não tem quem te segura. Não tem quem te sustente, não tem quem te aprisiona. E a religião, as religiões, elas servem para aprisionar as pessoas. Elas servem para domar as pessoas. Elas servem para conter as pessoas. Por isso que elas são dogmáticas, elas são teóricas, elas são legalistas. O Ifá não é dogmático, o Ifá não é teórico, o Ifá não é legalista. O Lua Delonã, o que é o Ifá? Gente, o Ifá é uma experiência. O Ifá é uma experiência. Ifá não é um dogma, Ifá não é uma teoria, Ifá não é uma religião, Ifá não é legalista. O que é Ifá? Ifá é uma ação. Ifá é uma experiência. Se você pratica o apelé, se você é praticante de Uapelé, você não precisa nem fazer ebó. O ebó é desnecessário. Se você pratica de forma muito verdadeira, de forma muito autêntica, o Uapelé, você não precisa fazer ebó, você não precisa matar bicho, você não precisa raspar a cabeça, você não precisa de ir para terreiro, nada disso.
Você precisa de matar bicho, raspar a cabeça, ir pro terreiro, bater cabeça, sei lá mais o que, porque você não pratica o apelé. Se você praticar o apelé, você não precisa fazer ebó. O ebó é desnecessário. Para que ebó? As pessoas precisam fazer ebó porque elas levam uma vida errada. Porque elas fazem opções erradas. Porque elas fazem escolhas erradas. Porque elas metem o pé pelas mãos. Porque elas não praticam o sistema espiritual. As pessoas acham que elas praticam o sistema espiritual. Elas acham que fazer uma iniciação, raspar a cabeça, levar um potinho para casa, levar um monte de bar para casa, está praticando uma espiritualidade. Não está. Sinto te informar. Eu fui para a Nigéria, me iniciei com fulana de tal, com Beltrano de tal. Voltei para o Brasil, o poderoso voltou um merda. Desculpa a expressão, voltou um merda. Não é isso. Não é isso. Pode iniciar com a dona Zezinha do Codó, que não é conhecida, ninguém sabe dela, ninguém nunca viu ela, e ser mais poderoso, ser mais forte do que você ir na Nigéria iniciar. Sai dessa maluquice, dessa paranoia, dessa desfaçatez. Não é sobre ir ou não ir na Nigéria. É sobre o que o Ifá fala. Após a iniciação, continue sua iniciação. As pessoas não entendem isso. Sabe o que o Ifá está dizendo? Depois que você passar por os ritos que foram necessários para organizar a tua vida, continue aprimorando você. Ou seja, continue fazendo a sua iniciação para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar uma pessoa desperta, para se tornar uma pessoa acordada, para se tornar uma pessoa saudável, para se tornar uma pessoa divina. Você precisa se tornar divino. Enquanto você não entender que você precisa se tornar divino, que você precisa ser divino, que você precisa ser orixá, você vai continuar vivendo de migalha nesse mundo. Essa gente está toda vivendo de migalha, porque eles não vivem nada de divino. Eles não estão vendo o apelé, não estão vendo espiritualidade nenhuma. O Ifá hoje é um comércio. Você vai lá, paga um ebó, paga uma magia para resolver um problema seu, da sua vaidade, do seu ego. Resolveu, eu estou com falta de emprego, vou lá na macumba para poder pedir um emprego. Ganhou o emprego, você volta para sua desfaçatez, você volta para o seu sono profundo. Eu vou na macumba para conseguir um amor. Você conseguir um amor, você volta para sua maluquice. Foda-se a espiritualidade. Eu vou na macumba porque eu preciso vender uma casa. Você vendeu uma casa, você esquece da espiritualidade. Você volta para sua desfaçatez. Você volta para sua maluquice. Por quê? Porque as pessoas estão todas interessadas em aprimorar o ego delas. Ninguém está interessado em morrer em vida, divinizar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode pagar o babalaô para fazer o seu ebó, para conquistas, né? Para amor, para dinheiro, para trabalho, não tem problema nenhum. Não é sobre isso. A questão é que isso não é espiritualidade, entendeu? Isso não é espiritualidade. Isso não é o apelé. Porque se você praticar o apelé, não precisa fazer ebó. Eu garanto para você, eu, Olua Delonã, estou dizendo para você, se você ser um praticante de o apelé, você não precisa fazer ebó. Você continua discípulo, aluno do seu Lô, do seu babalão, para ele te ensinar, para ele continuar abrindo teus olhos, para ele te tornar adulto. O adulto não faz ebó, só crianças. Só infantis espirituais fazem ebó. Adultos não fazem ebó. Porque adultos, quando entende a sua divinidade, ele pratica o apelé. E se você pratica o apelé, você não precisa fazer ebó. Nenhum babalaô vai te dizer isso, nunca. Porque fazer ebó é dinheiro. Fazer ebó significa fazer dinheiro. Mas eu, Olua Delonã, digo para você, e eu faço ebó para as pessoas. Não tem problema. A pessoa vem na minha frente, está desesperada. Ela não consegue entender o que eu estou falando de o apelé, porque o apelé é uma tecnologia de comportamento.
A pessoa está morrendo, está fodida, está mal paga, a energia dela está toda arrebentada. Eu vou dar aula de Uapelé para ela? Não. Eu vou fazer o ebó para tirar ela do negativo e vou convidar ela a estudar comigo, a aprender comigo a arte de praticar o Uapelé. Mas eu vou dizer a ela que ela está com negativo porque ela ainda não escolheu ser uma pessoa divina. Ela está com negativo porque ela ainda não escolheu ser orixá. A orixalidade está disponível para mim, para vocês e para todos nós. Todos nós podemos nos tornar orixá, tá bom? Porque todos nós podemos tornar orixá. Porque todos nós somos descendentes de orixá. Os orixás são os primeiros moradores desse mundo. Os orixás são os fundadores desse mundo. Tá bom? Nós temos uma tecnologia poderosa, um sistema espiritual poderoso chamado Ifá, que está vindo para o Brasil, está tomando o Brasil e que vai sobreviver para a posteridade no Brasil. Anotem o que eu estou falando. O Islã, o cristianismo vai varrer o Ifá da Nigéria, vai varrer o Ifá da costa africana. E o Brasil vai ser o país onde o Ifá vai estar preservado para a posteridade. Há mais de 10 anos eu estou dizendo isso. O Brasil foi o país escolhido por Ifá, pelos orixás, para ele ser preservado, guardado para a posteridade. Vocês já perceberam que os babalaôs nigerianos estão super interessados no Brasil? Vocês conseguem perceber isso? Se vocês não conseguem perceber, comece a perceber. Esse interesse dos babalaôs nigerianos ao Brasil tem um porquê, tem um sentido, porque eles sabem que o Brasil é a terra fortuita, aonde orixá, aonde Ifá estará preservado para a posteridade. É aqui que eles vão sobreviver, nessa terra de palmeiras, onde canta o sabiá, como diz Olavo Bilac. Então, vocês precisam entender esse sistema espiritual de forma genuína, de forma profunda. E o que Yami Oxorongá tem a ver com isso, Oluo? O que Yami Oxorongá tem a ver com essa conjuntura toda que você trouxe? O que Yami Oxorongá tem a ver? Eu digo para você o que Yami Oxorongá tem a ver. Primeiro, vamos entender o que é Yami Oxorongá? Porque as pessoas não sabem nem o que é Yami Oxorongá. As pessoas têm ideia. Tem fantasias, tem um monte de folclore na cabeça. Mas o que é Yami Oxorongá? Primeira coisa que você precisa saber. Yami Oxorongá não é sua avó, não é a sua bisavó, não é a sua tataravó. Segunda coisa que você precisa saber. Yami Oxorongá não é culto ancestral feminino. Tirem isso da cabeça de vocês. Porque é o culto ancestral feminino. Não. Yami Oxorongá não é culto ancestral feminino. Embora é um culto que detém o poder feminino. Olô, então o que é Yami Oxorongá? Yami Oxorongá não é um grupo de mulheres, ou não é uma mulher só, melhor dizendo. Quando eu falo Yami Oxorongá, eu não estou falando de uma mulher. Eu não estou nem falando de mulher no sentido que a gente entende. E as Yami são mulheres. Não. Eu não estou nem falando de mulher nesse sentido que a gente entende. É além disso. Yami está para além desse conceito do que é homem e do que é mulher. Está mais além, porque ela é pré-existente. Yami Oxorongá tem muito mais a ver com o poder feminino. E aí o poder feminino também não tem a ver diretamente com ser ou não ser mulher. Tem a ver com o poder feminino, que está na origem de todas as coisas. E elas representam uma unidade energética formada por 7 feiticeiras que não possuem facetas humanas.
Entendeu? Elas não têm faceta humana, elas não são humanoides, elas não são como eu e você, porque elas são pré-existentes. O que quer dizer pré-existente? Quando eu falo que a mim é pré-existente, eu estou dizendo que elas vêm antes da existência. Se elas vêm antes da existência, como elas têm forma humana como eu e você que somos existentes? Consegue entender isso? Eu acho que vocês conseguem entender isso, sim. Então elas são pré-existentes. Quer dizer que elas estão desde antes da existência. Elas existem desde antes da criação. E a mim não foi criada. Eu fui criado, você foi criado. E a mim é não criada. Ifá é não criado. Algumas deidades do mundo espiritual, do Orum, elas não foram criadas, elas são não criadas. Exu Elebara, o Imolé Orum, é não criado. Ninguém criou Exu. O Odu conta que Exu dormia um sono profundo dentro de uma concha gigante. Ele estava ali, adormecido, e Exu estava contente com seu sono profundo. Até que Olodumare, um demiurgo inquieto e perturbado, foi lá incomodar Exu, acordar Exu, porque precisava que Exu exercesse um trabalho, exercesse uma função fundamental no plano, na arquitetura de criação que Olodumare tinha em mente. Olodumare é um excelente demiurgo projetista. Olodumare não é Deus. Olodumare é um demiurgo, é um criador. Ele está acima dos deuses. Ele está além dos deuses, porque ele é um demiurgo, ele cria. Teria que estudar um pouco de demiurgia para entender esse conceito de demiurgo. Ele cria deuses, ele inventa deuses, ele estabelece projetos de criações, de construções, ele estabelece uma arquitetura cósmica toda. Ele é um demiurgo. Isso é uma área que a gente pode chamar aí dos estudos espirituais, chamado demiurgia, né? Quando a gente entende a diferença de demiurgo, de Deus, de devas, de espíritos, entidades, salamandras, quiumbas e por aí vai. Então, ele acorda Exu, ele desperta Exu desse sono, para Exu exercer a função mais importante no ato da criação. Qual que é a função mais importante no ato da criação? A mecânica. Porque Exu é o responsável pela mecânica do universo. Ele não é o orixá do movimento, como a gente gosta de dizer. Na verdade, ele é o orixá que faz a mecânica do universo funcionar. É Exu que possibilita que todos os movimentos funcionem, inclusive que eu ande e que você ande. Eu só ando por causa de Exu, você só anda por causa de Exu, porque dentro do teu corpo, dentro do teu ser, no seu EMI, já foi impregnado, já foi colocado Exu. Então todos vocês têm Elebara no corpo de vocês. No EMI de vocês vem um chip, vamos dizer assim, nele, né? No sopro divino que tem dentro do corpo de cada um de vocês, do nosso corpo, ele já vem chipado com um Elebara lá dentro. Ele já vem chipado com um Ifá lá dentro. Ele já vem chipado com o Ori lá dentro. Essas três combinações não podem faltar no EMI. O EMI quer dizer o sopro divino, o hálito divino, o espírito. E esse espírito já veio com um chip lá dentro da sua cabeça, do seu Ifá e do seu Exu. Ok? E aí você vai escolher depois que você passa pela casa de Ifá e é sacado um Odu, um orixá, um padrinho ou uma madrinha orixá também escolhe, você escolhe, ele te escolhe, ali uma conexão, e aí esse orixá vem para a terra com você, para caminhar com você, que é o seu orixá Eledá, o orixá da tua cabeça, que na verdade é o seu orixá padrinho, ou o seu orixá madrinha. O meu padrinho é Xangô, a madrinha de fulano é Oxum, o padrinho de Cicano é Ogum.
Esses são companheiros de viagem. Todos nós, não importa se é macumbeiro, se não é macumbeiro, se é Jeová, se é crente, se é islã, se é judeu, não importa. Qualquer ser humano tem um orixá peregrinando com ele na terra. Ah, Yolo, mas eu sou judeu, eu pratico a lei de Moisés, eu guardo a sexta-feira, guardo o sábado, faço o Shabá, mas você tem um orixá com você, porque isso é um esquema, isso é uma organização cósmica do universo. Por mais que você não vai conhecer, mas se um judeu sentar na minha frente e consultar o oráculo, o Opelê de Ifá, eu vou saber qual orixá que está caminhando com ele, que está acompanhando ele, que está ajudando ele, porque essa é a nossa forma de compreender esse cosmo baixado, né? Esse cosmo que se dá aqui no mundo, porque o Aie e o Orum estão impregnados, né? O Orum Aie, né? Como vai dizer José Benício no seu livro clássico, né? Um livro maravilhoso, onde ele vai contar essa narrativa e vai chegar à conclusão belíssima, com um ótimo historiador das tradições africanas e afro-brasileiras, de que o Orum e o Aie estão sempre conectados, o que está em cima e está embaixo, né? O Aie é uma projeção do Orum, né? E o Aie, o Aie o Aie é uma projeção do Orum, e o Aie é o Orum materializado, né? O Aie é o mundo físico do Orum, não é verdade? Então é importante para nós que praticamos as tradições africanas e afro-brasileiras entender essa cosmogonia, né? Como é que o universo é organizado sob o nosso ponto de vista. Então você vai entender que o Orum Aie não está desconectado e que eles são duas cabaças, aliás, é uma única cabaça com uma parte embaixo, com uma parte em cima, e tem ali o meio dessa cabaça onde existe o entre mundos, né? Nesse entre mundos, que não é nem o Orum nem o Aie, mas é esse meio da cabaça, esse ciclo, né? Que a gente pode chamar inclusive de atmosfera, né? A atmosfera é exatamente esse círculo que separa o cosmo, o Orum, né? Do Aie, e na atmosfera você tem vários portais ali, inclusive o portal onde mora Onibodé Orum, né? Que é o porteiro do céu, né? Então existe uma porta entre o céu e a terra, né? E nessa porta, o chefe dessa portaria, né? O guardião dessa portaria é Onibodé, né? Onibodé Orum, né? Que é um Exu, né? Ou é uma expressão, ou uma emanação de Exu que reside nessa portaria, que comanda essa portaria, que comanda a entrada e a saída dessa porta. Nada sai do Orum sem passar por Onibodé, nada entra no Orum sem passar pelo Onibodé. E o Orum tem muitas galáxias, tem muitas moradas, tem muitos recintos. Um deles é o Intula, a morada dos antepassados, a morada dos ancestrais. Entende? O Intula é uma morada, é um território dentro do Orum, onde os mortos retornam, o lugar dos retornados. Mas nem todos os mortos entram no Intula, porque o Intula não é um lugar qualquer. O Intula não é um lugar para todo tipo de morto. O Intula é um lugar para os mortos que desencarnaram, que fizeram a sua passagem com muito primor, com muita dignidade, com muita garantia de vida, né, realizada, né? Então, Intula é um lugar dos antepassados. Nem todo morto é um antepassado. Nem todo morto se torna um antepassado. Existem outros lugares para onde vão mortos de várias espécies, mortos que morreram de várias formas. O Intula é a morada dos ancestros, dos anciões, das anciãs, daqueles que viveram uma vida de muito primor, de muita uapelé, de muito respeito pelo seu clã, né? Então eles entram direto no Intula. Outros, os suicidas, por exemplo, isso não é uma visão equivocada, mas na tradição iorubá, na perspectiva iorubá, vamos dizer assim, uma pessoa não pode suicidar. Por quê? Não pode suicidar. É um grande tabu o suicídio na perspectiva iorubá. Por que é um grande tabu? Porque a vida é a incomensurabilidade do axé. A vida é a imensidão do axé. Viver é a forma mais expressiva
da grandeza do axé na tua vida. Se você assassina, se você mata o axé, você desliga, você rompe uma cadeia de continuidade. Então você vai a um lugar aonde é destinado a esses seres que estão nessa situação. E não se trata de castigo, não se trata de inferno, mas se trata de lugar. Porque, como diz a tradição cristã, e como Jesus mesmo disse, né? Foi o Jesus que ensinou isso, né? No céu há muitas moradas. Quer dizer, essa expressão ela é convicta, ela é real. Há muitas moradas no céu. Há muitas moradas celestial. A gente pode pensar isso até através do culto de Ebel-Rum. Porque o conceito de muitas moradas dentro do culto de Ebel-Rum é super válido. Porque Ebel-Rum são muitas moradas, são muitas egrégoras, são muitos territórios, né? E aí você tem também esses territórios destinados a pessoas que suicidam, a assassinos, a bandido inescrupuloso, a ladrões, a todo tipo de pessoa. Você tem moradas específicas. A gente não vai para o mesmo lugar, a gente não fica juntinho, a gente não vai para um paraíso usar uma roupinha branquinha e com cheio de pomar, de frutas, né? E aí vou correndo encontrar vovô e vovó. Gente, não existe isso. A gente, pelo menos na perspectiva urbana, a gente não entende dessa forma, tá bom? Não é isso que ocorre, não é isso que acontece. Eu posso deixar esse tema para um outro momento, porque isso é muito delicado de falar, porque existe muita fantasia em torno disso. Mas eu vou voltar a Yamin Oxorongá, que é o que eu preciso falar hoje com mais consistência. Então, Yamin Oxorongá é uma sociedade pré-existente, onde o poder feminino originário é preservado, é guardado. Essa sociedade das Yamins Eleiés, das Yamin Oxorongá, elas têm a incumbência de disciplinar o mundo, de disciplinar as pessoas. Elas são as grandes mães disciplinadoras. Elas são somente 7. Existem somente 7 Yamin, tá? E repito, elas não têm uma faceta humana. E elas não são humanas. Não entenda que essas Yamin são humanas. A sua vovozinha, a minha vovozinha. Não, não é nada disso. Elas são pré-existentes, elas não são humanas, elas não têm cara de humano. Mas elas são as guardiãs de um poder chamado Axé, que estava desde os primórdios, desde a pré-existência. Todo o culto de Yamin Eleé está em torno do Axé. Tá? O que é o Axé? O Axé é o poder feminino originário que homens e mulheres detêm, tá? Não é só mulher que detém o poder do Axé. Homens também detêm esse poder. Porque o poder feminino, o poder do Axé, não tem nada a ver com homem e mulher, gente. O poder do Axé tem a ver com o poder feminino pré-existente originário. O Axé é de onde surge o poder originário feminino. E homens também detêm esse poder. Eu detenho esse poder, porque eu sou uma Yamin Oxô, né? Eu sou um Oxô, eu carrego Yamin Oxô, né? Eu sou um Oxô. Então eu também detenho esse poder. E mesmo se eu não fosse um Oxô, eu carregaria esse poder, porque todos os homens carregam Axé, todas as mulheres carregam o Axé. Não Axé, tá? Porque Axé é Axé Xalungá. Axé é o poder feminino originário. Então não confunda Axé e Axé. Axé é a divindade da riqueza das águas. Yamin Axé, Axé Xalungá, Gogul Oxô. Então Axé é o poder feminino originário. Todos carregam, homens e mulheres. O que os ritos que despertam esse poder fazem? Eles acordam esse poder em alguns homens e em algumas mulheres. Outros homens, outras mulheres, nem precisam de acordar esse poder, porque já nasceram com ele acordado. Porque receberam como herança das suas mães, da sua mãe ou da sua avó. A avó, a mãe pode passar esse poder
pode legar esse poder para uma filha ou para um filho, ou essa pessoa, ela nasceu, ela veio no mundo carregando já esse poder. Outros podem ter esse poder de forma latente e, ao receberem uma mulher, serem reconhecidos, serem despertados, serem acordados, esse poder dentro deles. Então, a sociedade de Yami Oxorongá é uma sociedade corretiva. Elas existem para corrigir os danos que os humanos causam na humanidade. Elas são exatamente disciplinadoras e a função delas é manter o universo equilibrado, é manter o universo corrigido de todo tipo de mazela e falcatrua. Elas são extremamente disciplinadas, elas são extremamente corretas, elas são extremamente libadas, elas são extremamente justas. Elas não se dão com injustiça, elas não se dão com falcatrua, elas não se dão com qualquer tipo de erro, porque a função delas é disciplinar a humanidade. Por isso que a gente precisa fazer Ipessé para elas, para apaziguá-las. A gente apazigua as Yaminhas Eleés para que elas não se voltem contra a gente, para que elas não pisem na nossa sorte, para que elas não retirem a nossa boa sorte, a nossa saúde, a nossa vitalidade, o nosso axé. E às vezes as pessoas cometem delitos que não tem ebó, que não tem orixá que salva ela. Ela tem que ir pedir a Yami Oxorongá, pedir apaziguamento, pedir perdão, pedir daridi, para que ao aceitar o daridi da pessoa, o ebó, o procedimento que foi feito para ela pode surtir efeito. Tem muita gente que faz procedimentos, ebós, toma medicinas, etc., e não funciona, e às vezes o babalaô não tem uma erudição que consegue capturar isso, e a pessoa está ali fazendo as coisas e não está funcionando. Por quê? Porque Yamin está pisando na sorte dela. Porque Yamin está bloqueando a sorte dela. Então um babalaô erudito vai conseguir ver através do Odu que apareceu para a pessoa se precisa fazer Ipessé, para que retire o peso de Yamin em cima da pessoa, para que retire a força de Yamin, a força que está barrando, a força que está impedindo que o axé reine na vida da pessoa. Então você vai lá, prepare um Ipessé específico e para com isso que Ipessé não é ovo e dendê em cima de ovo. Não é só isso, gente. O babalaô me ensinou toda semana, na sexta-feira, dar um número de ovos com dendê em cima no pé de uma árvore. Gente, para de maré desse. Primeiro que um babalaô não tem que mandar você fazer isso se você não tem mulher. Segundo que um babalaô que está mandando você fazer isso é um irresponsável. Terceiro, que você precisa ser reconhecida por ela para se atrever a manusear, a mexer com elas. Quarto, se você não tem mulher, se você não teve esse poder despertado, reconhecido dentro de você, você está fazendo folclore, está fazendo malabarismo, e isso pode se voltar contra você em algum momento. Depois você cai doente, a vida trava e não sabe por quê. Porque está fazendo um procedimento que não tem outorga para fazer. Babalaô nenhum deve autorizar uma pessoa a mexer com Yamin se ela não tem mulher, se ela não foi reconhecida pela sociedade. Yamin é um culto à parte, embora é um culto que esteja profundamente conectado com o Ifá. Porque os babalaôs, mesmo que eles não tenham em mulher Yamin, eles podem fazer Ipessé, determinado pelo oráculo. Por que eles podem fazer Ipessé determinado por oráculo? Porque, como ele domina os 256 Odus, ele pode prescrever ali a necessidade de um Ipessé de acordo com o Odu. Mas Ipessé também é de acordo com o Odu, gente, não é de acordo com a cabeça do babalaô. Então você pode dar dando... A gente usa ovo para Ipessé? Usa. Mas você ficar dando ovo toda semana para Yamin, jogando dendê em cima, isso pode gerar uma outra coisa, porque você não sabe se é isso que Yamin quer de você. Somente o oráculo de Ifá consegue dizer, consegue determinar o que Yamin quer. Existem sim tradições onde os iniciados
tem o seu próprio oráculo. Existe o oráculo de Yamin. E aí, tudo bem, esses iniciados, né, esses homens e mulheres que possuem o Imulé Yamin Abá, eles possuem um oráculo onde eles também consultam Yamin, e por causa do poder que eles têm dentro desse culto, eles conseguem mensurar qual é a precisão, qual é o tipo de Pessé que a pessoa precisa. Entende? Então, tira da tua cabeça que Pessé é o ovo e Dendê em cima não pé de uma árvore. Isso aí é um dos IPCs mais simples e mais simplórios que existe. Existem IPCs super poderosos, super complexos, altamente complexos, que se vocês verem, vocês vão ficar chocados, assustados, tamanha complexidade desse IPC. A gente descobre o IPC pelo Odu, ou para quem é especializado no culto de Yamin Eleé, eles conseguem também localizar o IPC através do oráculo de Yamin, através de Urubô, através de Obi e também através do Atari, tá? Mas isso aí é uma outra questão que eu não vou entrar aqui, porque é muito sigilosa, não é que é muito sigilosa, pertence aos praticantes desse culto. Mas o que a gente tem que entender aqui, que a importância de Yamin Oxorongá para o Aie está revelada em vários Odus de Fá. Vários Odus de Fá, não somente o Sameji, e quiçá te digo, o Sameji não é o Odu principal de Yamin Oxorongá, como alguns vivem falando por aí. O Sameji é o Odu, é o veículo que trouxe Yamin do céu para a terra, como este mesmo Odu narra nas suas narrativas, né? Elas estavam fugindo do céu. Houve uma tentativa de revolução no céu, inclusive entre o Baba Oro, a sociedade Oro, entre o Ouro, que é uma divindade, e a própria Yamin. E elas, no meio daquele caos, porque Ouro é o contrário de Yamin. Ouro é uma sociedade masculina da noite e a função deles é guardar o cosmo, proteger o cosmo e também proteger a vida na terra. Ouro tem um poder sobre a manutenção, a preservação e a guarda do culto ancestral, do culto sagrado. Então é um culto profundamente policial na sua antiguidade. E eles também são guardiões do cosmo, né? Eles vigiam. É como se tivesse uma muralha no cosmo, e são esses Ouro, né? São vários guardiões, né? Ancestres espirituais, né? Diríamos assim, dessa sociedade que mantém o cosmo guardado, são vigias do Ouro, né? E na Terra, essa sociedade também tem essa incumbência, né? Um culto que tem muito a ver com esse conceito de guardar. E as Yamins Eleias, elas, por ser contrária a eles, elas não entendem, ou não entenderam, e não entendem, porque não tem que entender mesmo, porque de fato não é, que elas não estão submissas a eles. E eles tentaram submetê-las. E elas não aceitaram essa submissão. E naquela confusão toda que se instalou no Orum, porque a nossa concepção de Orum de Aie não é um espaço sem movimento, sem vida, então há conflitos, né, como a gente pode ver nas histórias dos orixás, né, eles brigam entre eles, a guerra é entre eles, eles fazem conflito entre eles, porque tudo isso é a expressão da humanidade nossa, né? Então os orixás, quando vêm para a Terra, eles trazem essa dimensão do conflito, essa dimensão do estabelecido e do desestabelecido, que todos nós seremos herdeiros. Numa tentativa de buscar a ordem, né? Porque quando o caos se instaura na Terra, vocês sabem muito bem que foi Exu e Orumilá, sobretudo Orumilá, orientação de Orumilá, que Exu foi a Orum buscar o que estava faltando aqui para manter esse mundo organizado, né? Como narra o Odu Shemeji, que estava faltando aqui uma divindade muito importante para poder ajudar a manter esse mundo organizado, que era Yamin Oxum, né? Então, quando o Ifá percebe aquela situação e dá conta de que aquilo ali poderia gerar uma explosão, uma confusão no cosmos muito maior, as Yamin
recorrem a Ifá e pedem para ele trazê-las para o Aie dentro do seu estômago. Elas pediram isso, forjaram um pacto. Porque quando Ifá aceita trazê-las para o Aie, isso não foi tão fácil assim como a gente pode imaginar. Aquilo envolveu muitos contratos, muitos combinados, muitos pactos, porque elas não eram qualquer coisa que ele estava trazendo para o Aie. E como Ifá é o porta-voz de Olodumare e o detentor da sabedoria de Olodumare, é claro que Olodumare estava ciente dessa trama, estava ciente desse movimento, né? Então Ifá traz elas para a terra dentro do seu estômago, escondidas no seu estômago. Se Ifá trouxe elas escondidas no seu estômago, concorda comigo que a gente pode deduzir que elas saíram do Orum escondidas? A gente pode concluir que elas saíram do Orum fugidas, ou elas saíram sem ser vistas, sem ser notadas, porque elas esconderam no estômago de Ifá. Ao esconder no estômago de Ifá, aí tem um monte de mistério que a gente poderia desdobrar, porque o estômago é um território muito importante, não só para o culto das Eleiés, mas para o próprio mistério do que é o poder feminino originário. E quando Ifá chega na Terra, elas, por cargas d'água ou por ter achado ali dentro aconchegante, não queriam sair. E aí que há o pulo do gato, que eu não vou explicar, mas eu vou só citar. Mas é aí que está o pulo do gato, para entender qual que é a função de Amin Eleé na Terra. Quando Ifá percebe que elas não queriam sair, ele tem uma ideia, né? Porque Ifá é o dono da ideia, é o dono de todo o conhecimento. Ele prepara uma comida para elas, uma comida deliciosa, né? E convida elas para saírem do estômago dele e comer essa comida. E elas de fato saem, comem essa comida e neste momento Babá aproveita para cair fora. Cair fora, se vira aí, trouxe vocês para o Aie, agora se viram. Vejam o que vocês fazem por aí, mas se viram, não vou ficar por aqui, não vão ficar comigo, não quero problema para mim. Só que o desatino já estava prescrito, né? E ali elas forjam um outro pacto com ele, dele mantê-las preservadas, dele mantê-las escondidas, e somente o oráculo dele, somente o Opelê, o Iquim, saber onde elas estão. A minha tradição parte desse pressuposto, tá bom? Somente Ifá sabe aonde as Eleiés estão escondidas, porque elas precisam estar escondidas. A minha linhagem, a linhagem que eu pratico do culto de Amin, não entende que existe assentamento de Amin. Mas eu tenho conhecimento, pelas minhas andanças, pelas minhas vivências, são mais de 20 anos praticando essa tradição, existem linhagens, né, da terra Yorubá que entende que existe o assentamento. Eu não acredito. Mas não é porque eu não acredito que não exista. Eu não acredito, não quero ter um assentamento de Amin, em hipótese alguma. Por que eu não quero? Porque eu não entendo que essa energia pode ser contida. Eu não entendo que essa força pode ser determinada num lugar. Eu não entendo que Amin Oxorongá possa manifestar num lugar e ficar ali. Eu não colocaria um ibá, um assentamento de Amin Oxorongá dentro da minha casa, em hipótese alguma. Por que não? Porque eu entendo que elas estão em lugares diversos. E elas determinam, inclusive, aonde elas querem receber o IPCE. Mas quero deixar claro, para depois não sair falando que eu estou negando outras possibilidades, eu tenho conhecimento de tradições que pensam o contrário de mim, que acha que tem o assentamento, que ali pode colocar o IPC ali mesmo, deixar ali quantos dias for necessário, papapá. Eu não acredito nisso, eu não pratico isso. E estou praticando há mais de 10 anos o culto de Amin e eu me sinto abençoado por elas, me sinto protegido por elas, me sinto resguardado por elas. E eu sempre obedeci à determinação oracular de onde eu deveria levar o IPCE.
Aonde o oráculo determinar que eu devo entregar o IPCE para Yamin Oxolongá, é onde eu vou colocar o IPCE. Ali eu coloco o IPCE, ali elas surgem, elas aparecem, né? Materializada ou não materializada, para comer o IPCE que eu entreguei. Tá? Esse IPCE não é entregue no mesmo lugar. Para cada pessoa que é determinada IPCE, o oráculo vai determinar aonde a mim quer receber. Eu entendo dessa forma, mas essa forma que eu entendo e que a linhagem que eu venho entende não é a forma que outras linhagens, que outros babalaôs, outros iniciados no Brasil entendem. E tá tudo bem, não quero me impor como dono da verdade, não quero dizer que somente o meu ponto de vista está certo. Mas eu também tive na Nigéria e eu não vi por onde eu andei assentamento de Yamin. Mas não é porque eu não vi por onde andei assentamento de Yamin que não existe, porque eu não andei por todos os lugares da Nigéria, né? Então vale ressaltar isso e relativizar aí esse ponto de vista e chegar à conclusão que está tudo bem quem tem Ibá, quem não tem Ibá, quem quer Ibá. Eu não quero Ibá, não acredito, não coloco Ibá dentro da minha casa, dentro do meu terreiro, em hipótese alguma, tá bom? Embora eu sei que elas vivem no meu estômago, eu sei que elas moram dentro de mim, porque dentro de mim reside o poder de Agé, e eu acredito profundamente nisso e não arredo o pé disso, e para mim elas estão no tempo, elas estão na natureza, elas estão nas mães, elas estão nas nossas avós, elas estão nas mulheres, tá? Porque as mulheres, elas são expressões desse poder originário, elas são expressões desse poder ancestral ligado à pré-existência, né? Que simboliza esse poder feminino dentro do culto de Yamin Oxolongá, de Yamin Eleyé. A grosso modo, a função delas, para a gente poder concluir a live de hoje, a função primorosa de Yamin Oxolongá é nos recordar os nossos limites. É nos recordar que a gente até pode tudo. A gente pode tudo. Tudo que a gente quiser, a gente pode. Mas não esqueça que o tudo que a gente pode, que o tudo que a gente quer, requer muito mais da gente, muito mais disponibilidade da gente do que o do outro. Então isso quer dizer o quê? Que o tudo que a gente quer também tem o seu limite. Que tudo que a gente quer também tem o seu fim. Que tudo que a gente quer também tem as suas maneiras. E a mim se encarrega de impor, de revelar para nós esses limites. O limite da nossa disfarçatez, o limite da nossa sandice, o limite da nossa capacidade absurda de contrapor a ordem do universo, né? Então, você que quer, de certa forma, cultuar Yamin, mas não tem IPCE, não tem mulher, não tem rito que te outorgou esse lugar, comece por cultuar Yamin honrando as mulheres, honrando, amando a sua mãe, a sua avó, as suas irmãs, protegendo as mulheres, salvaguardando o direito das mulheres de liberdade, de expressão, de existir, de ser quem elas são. Por quê? Porque as mulheres, essas que a gente convive, essas que estão perto da gente e também as que estão longe, elas representam, elas são memórias encarnadas desse poder originário que reside dentro do culto de Yamin Eleyé, a qual nós homens somos devotos, a qual nós homens somos guardiões, o qual nós homens temos o dever de proteger. O papel de um Oxô dentro do culto de Yamin Eleyé é guardar, é proteger, é assegurar que esse culto, que esse poder nunca seja deteriorado, nunca morra. Então é muito importante a presença dos homens dentro do culto de Yamin Eleyé, porque eles têm o papel de guardar, de proteger, embora eles também carreguem o poder desse mistério e podem manipular, né, podem mexer com esse mistério naquilo que a sua competência alcança, né, diríamos assim. Então, que Yamin Oxolongá, que Yamin Eleyé nos abençoe, que essas grandes mães, detentoras do poder originário feminino, seja por nós todos os dias de nossas vidas,
e que a gente tenha sempre a bênção delas para os nossos feitos, porque elas são as únicas que podem barrar os nossos feitos, elas são as únicas que podem bloquear os nossos feitos. E a única coisa que bloqueia aquilo que está bloqueado é a IPCE. Se você não tem bloqueio, o ebol funciona poderosamente. Se você tem bloqueio de Amin, o IPCE não funciona em hipótese alguma. Que Fá seja a nossa bênção e que essa segunda-feira seja maravilhosa. Axé, axé e axé. Até mais, até amanhã.